Existe um ponto em toda investigação em que a busca por respostas se transforma em um medo crescente do que se pode encontrar. Eu cruzei esse ponto há muito tempo. Hoje, eu não procuro mais pela verdade. Eu apenas documento os ecos do desastre antes que eles aconteçam. A minha investigação, que começou com um e-mail solitário, revelou um padrão aterrorizante. A nossa realidade está se comunicando conosco, nos alertando. Primeiro, através da fúria da própria Terra. Depois, através das falhas de nossas próprias máquinas. Mas o que eu descobri a seguir é ainda mais perturbador. O fenômeno está focando seu olhar em nós. Especificamente em nossos maiores feitos de engenharia, nossos templos de entretenimento e nossas artérias de comunicação, as megaestruturas. O novo dossiê que abro hoje não trata de falhas acidentais. Ele trata de desastres em locais projetados para serem infalíveis, fortalezas de aço e concreto onde milhares de vidas são colocadas em confiança cega. E ele prova que quando a ambição humana ultrapassa a sabedoria, o universo envia seus próprios fiscais de segurança. Nos próximos relatos, vocês conhecerão a história de um engenheiro naval a bordo de um cruzeiro de luxo, uma cidade flutuante no meio do oceano, que sentiu o navio gripar de febre dias antes de um incêndio devastador. Em seguida, iremos para o isolamento brutal de uma plataforma de petróleo, onde uma operária foi alertada sobre uma explosão iminente por vozes no sistema de rádio e pelos estranhos padrões de silêncio do próprio oceano. Depois, estaremos no coração de uma metrópole, onde um técnico de som, preparando um estádio para um show com 80 mil pessoas, foi atormentado por visões tão realistas do teto desabando que o forçaram a cometer um ato de sabotagem para salvar a multidão. E por fim, mergulharemos no mundo invisível da nossa infraestrutura digital, com uma analista de rede que testemunhou o colapso iminente das comunicações de todo o país através de pacotes de dados fantasmas, que se comportavam como um sistema nervoso em pânico. Esses 4 casos mostram uma nova e assustadora diretriz nos avisos. Eles estão se manifestando em locais onde um erro não custa dezenas, mas milhares de vidas, onde o potencial para o caos é máximo. As evidências que coletei desta vez incluem plantas de construção alteradas, relatórios de segurança forjados e registros de comunicação que foram oficialmente apagados, mas que sobreviveram como ecos na memória daqueles que estavam lá para ouvir. Preparem-se, a escala dos avisos está aumentando, e isso só pode significar que a escala da catástrofe que eles preveem também está. A investigação continua. Caso 1. Incêndio em navio de cruzeiro. Meu nome é André, tenho 55 anos, e nos últimos 30, minha casa tem sido uma cidade flutuante de aço que nunca dorme. Sou o engenheiro-chefe do MS Splendor of the Seas, um monstro de 15 andares, 3.000 passageiros e 1.200 tripulantes. Para os turistas que pagam fortunas para estar aqui, este navio é um paraíso de buffets, piscinas, cassinos e shows de teatro. Para mim, ele é uma fera complexa e temperamental. Eu sou o homem que vive em suas entranhas, no calor, no barulho e na pressão do deck zero. Sou o guardião do seu coração de metal, a mente que comanda seu sistema circulatório e nervoso. Eu conheço cada estalo, cada gemido, cada vibração desta embarcação. Eu a chamo de ela. E, em uma viagem de 7 dias pelo Caribe, eu a senti gripar de febre, uma doença que nenhum dos meus instrumentos conseguiu diagnosticar, mas que minhas mãos sentiam com uma clareza aterrorizante. A vida a bordo é uma dicotomia. Nos decks superiores, sob o sol do Caribe, reina uma atmosfera de felicidade fabricada. Risadas, música pop, o tilintar de copos. É um mundo de aparências. Meu mundo, nos decks inferiores, é o mundo da realidade. Corredores de aço sem fim,
O rugido constante dos motores a diesel elétricos que poderiam alimentar uma cidade pequena, o cheiro de óleo quente, vapor e água do mar. A responsabilidade aqui embaixo é total. Um erro meu e as luzes do cassino se apagam. Um erro grave e o paraíso flutuante se torna uma armadilha mortal no meio do nada. A pressão da hotelaria é constante para que nada, absolutamente nada, perturbe a experiência do hóspede. Eles vendem a fantasia. Eu mantenho a realidade funcionando para que a fantasia não desmorone. E eu sempre tive orgulho disso. Da minha lógica, do meu controle, da minha capacidade de prever problemas antes que eles nascessem, até que um problema nasceu que desafiava a própria lógica. Tudo começou no terceiro dia de viagem, em algum lugar entre St. Martin e as Bahamas. Eu estava fazendo minha inspeção de rotina nos decks de serviço, uma tarefa que eu poderia fazer de olhos fechados. No deck C, na seção de armazenamento de secos e não perecíveis, um corredor frio e pouco frequentado, eu senti. Com a palma da minha mão, encostei casualmente em uma das anteparas, uma parede de aço estrutural que separava o armazenamento da fiação principal do setor. E senti um calor. Não era um calor intenso, não era algo que queimasse. Era apenas a ausência do frio. Aço naval, no fundo de um navio com ar-condicionado, é sempre frio ao toque. Mas aquela seção específica, numa área de uns 2 metros quadrados, estava morna, tépida, como a testa de uma criança começando a ter febre. Franzi a testa, peguei meu termômetro a laser infravermelho no cinto, apontei para a parede quente, 32 graus Celsius, apontei para a parede ao lado, 32 graus Celsius, apontei para o chão, 32 graus Celsius. O instrumento, meu Deus da precisão, dizia que não havia diferença. Mas minha mão, meu sentido mais antigo e confiável, gritava que havia. Era uma febre no aço. Chamei minha equipe de eletricistas. Quero que verifiquem toda a fiação e os conduítes por trás da antepara 4B. No corredor de secos do deck C, agora. Eles me olharam com a obediência cansada de sempre. Passaram 2 horas lá. Voltaram com o relatório. Chefe, tudo normal. Nenhum curto, nenhuma sobrecarga. Os cabos estão frios. A ventilação do duto está funcionando perfeitamente. Eu mesmo fui verificar. Eles estavam certos. Por trás da parede, tudo estava normal. Mas a própria parede continuava com aquela febre fantasma. 2 dias depois, o segundo sintoma apareceu. O cheiro. Começou no meu escritório, no coração da sala de controle do motor. Um cheiro fraco, químico, mas inconfundível para um homem na minha profissão. O cheiro de isolamento de fio elétrico superaquecido. Aquele odor acre, plástico que precede a chama. Verifiquei todos os painéis da sala de controle. Nada. O cheiro sumiu. Horas depois, senti de novo. Desta vez no corredor que levava à minha cabine. E depois, o mais estranho de tudo, senti uma lufada dele no ar salgado do deck da piscina onde eu tinha ido resolver um problema com uma bomba. O cheiro me seguia pelo navio, um fantasma olfativo que só eu parecia perceber. Minha equipe começou a me olhar com preocupação. Tudo bem, chefe? O senhor parece cansado. Eu sabia o que eles estavam pensando. Que o velho André estava começando a caducar. O terceiro sintoma foi o que realmente me aterrorizou, pois atacou o núcleo da minha identidade, a claustrofobia. Eu sou um rato de navio. Passei mais da metade da minha vida em corredores. Apertados, salas de máquinas barulhentas e tanques de lastro escuros. Espaços confinados são meu habitat natural. Mas, de repente, os corredores do deck 0 começaram a me sufocar. As paredes pareciam se mover. O teto parecia mais baixo. Eu me pegava ofegante, o coração disparado, com uma necessidade primal e avassaladora de correr para um deck aberto, para ver o céu, para sentir o vento. Comecei a encontrar desculpas para ir aos decks superiores, algo que eu raramente fazia. Ficava
perto das amuradas, olhando para os botes salva-vidas, traçando rotas de fuga mentalmente. Da casa de máquinas para o bote 7, do cassino para o bote 12. Cronometrei. Eu, o homem que representava a segurança e a infalibilidade do navio, estava obcecado com suas saídas de emergência. Meu subconsciente estava se preparando para abandonar o barco. Levei minhas preocupações, o calor, o cheiro, minha própria ansiedade crescente, ao capitão substituto, o segundo no comando, um sueco jovem e ambicioso chamado Larsen. Ele era um homem de procedimentos, não de instintos. André, eu entendo sua preocupação, ele disse, olhando para a tela do sistema de diagnóstico da ponte de comando. Mas olhe para isto. Todos os sistemas estão no verde. Cada sensor, de cada deck, está reportando status nominal. Não podemos simplesmente começar a rasgar as paredes de uma antepara estrutural com base em um cheiro e uma sensação de calor que os instrumentos não detectam. Você consegue imaginar o pânico entre os passageiros? A logística iria perturbar 3 decks. E se os sensores estiverem errados? Eu insisti, a voz mais desesperada do que eu gostaria. Sensores não erram, André, ele disse com uma finalidade fria. Eles são binários, funcionam ou não, e os nossos estão funcionando. Documente suas preocupações no diário de bordo. A equipe de engenharia da costa fará uma varredura completa quando atracarmos em Miami. Miami estava a 3 dias de distância. No meio do oceano, 3 dias podem ser uma eternidade. A noite do baile de gala do capitão era a última noite formal do cruzeiro. O navio estava no meio do Mar do Caribe, um ponto isolado de luz e música em um vasto deserto de água escura. Todos estavam em seus melhores trajes. Risadas, champanhe, uma orquestra tocando. Eu deveria estar na mesa principal, sorrindo e contando histórias do mar, mas eu não consegui. O terno parecia uma camisa de força, a música alta, os cheiros de perfume e comida, tudo isso parecia uma negação grotesca do perigo que eu sentia vibrando sob meus pés. Desci para a sala de controle do motor, meu santuário. O barulho familiar das turbinas era a única coisa que me acalmava. Eu precisava de uma última prova, uma última confirmação. Coloquei minha mão espalmada sobre o conduíte principal de energia que alimentava toda a seção dianteira do navio, a mesma seção da parede quente. O cabo de aço blindado estava frio ao toque, como deveria estar. Mas através da minha palma, através dos calos de 30 anos de trabalho, eu senti uma vibração de altíssima frequência. Não era a vibração normal de 60 Hz da corrente alternada. Era um zumbido frenético, errático, como um enxame de abelhas furiosas presas dentro do metal. Era a vibração de energia pura vazando, de elétrons em pânico procurando uma saída. Era o som da catástrofe se preparando. Fui para minha cabine, derrotado. Eu não tinha provas, apenas sensações. Eu era um profeta louco em um navio de tolos felizes. Sentei-me em frente ao meu monitor, olhando para os diagramas elétricos do navio, tentando encontrar uma explicação lógica, quando meu telefone via satélite tocou. Um número privado, bloqueado. Atendi. A voz era distorcida, metálica, sem gênero. A alma do navio está com febre, disse a voz, sem preâmbulos. A corrente não flui, ela vaza. O fogo nasce no coração de aço antes de consumir a carne. O calor fantasma é a sombra da chama. Siga-o até a origem. A chamada terminou. Eu fiquei paralisado, o telefone na mão. A frase calor fantasma ecoava em minha cabeça. Era exatamente isso, uma febre fantasma. A voz, de onde quer que viesse, tinha validado minha loucura e me deu uma ordem. A decisão foi instantânea. Protocolos, autorizações, carreira, nada mais importava. Peguei um cortador de plasma portátil do armário de emergência, um extintor de CO2 e fui direto para o deck C.
O corredor estava vazio e silencioso. Parei, em frente à antepara 4B, a parede tépida. Respirei fundo. Eu estava prestes a cometer o maior pecado profissional da minha vida, cortar a estrutura interna do meu próprio navio. Liguei o cortador. O silvo agudo da ferramenta cortando o aço era a única coisa que existia no mundo. Fiz um pequeno buraco de inspeção, uns 10 centímetros de diâmetro. Afastei o cortador. Nada. Nenhuma fumaça, nenhum cheiro. Apenas a escuridão do espaço entre as paredes. Por um momento, meu coração afundou. Eu estava errado. Eu estava louco. Mas a voz disse, siga o calor. Apontei o termômetro a laser para dentro do buraco. O ar ali dentro estava a mais de 80 graus Celsius. Hesitação se transformou em adrenalina. Ampliei o buraco, o suficiente para enfiar minha cabeça e a lanterna. E então eu vi. Aninhada no fundo do compartimento, prensada entre uma dúzia de outros cabos, estava uma caixa de junção elétrica primária. E o problema era terrivelmente, estupidamente simples. Durante a última reforma do navio, numa doca seca em Malta, 5 anos antes, aquela caixa fora instalada a alguns centímetros fora do lugar. Um de seus cabos principais, grosso como meu pulso, estava pressionado diretamente contra uma linha hidráulica de alta pressão. Ao longo de 5 anos de vibração constante do navio, o isolamento de ambos os tubos havia se desgastado, milímetro por milímetro. Eles ainda não estavam em contato direto, mas o espaço entre eles era tão pequeno que a eletricidade estava saltando entre eles em um arco voltaico quase constante. Um arco invisível que estava gerando uma quantidade imensa de calor que era dissipado pela estrutura de aço do navio. A minha febre fantasma. E o arco estava ionizando o ar, criando ozônio. O meu cheiro químico fantasma. Era uma bomba relógio elétrica, esperando a próxima grande onda, a próxima vibração mais forte, para fazer o contato final e iniciar um incêndio incontrolável no coração do navio, um fogo que nenhum sistema de sprinkler conseguiria alcançar a tempo. Não pensei 2 vezes. Corri para o alarme de incêndio mais próximo e o acionei. Disparei o alerta para aquele setor específico, sabendo que não havia fogo ainda. Ao mesmo tempo, pelo meu rádio, ordenei à sala de controle que desligasse a energia de todo o quadrante dianteiro. O navio mergulhou em uma escuridão parcial. O pânico começou nos decks superiores, mas eu tinha evitado o inferno nos inferiores. A equipe de bombeiros do navio chegou e pronta para a ação, e me encontrou de pé ao lado de um buraco fumegante na parede, apontando para a falha elétrica. Eu os salvei e destruí minha carreira no processo. Fui silenciosamente forçado a uma aposentadoria antecipada para evitar um escândalo para a companhia de cruzeiros. Na minha última noite a bordo, enquanto arrumava minhas coisas, um envelope branco foi deslizado por debaixo da porta da minha cabine. Não havia nome. Dentro havia uma única folha de papel, a cópia de uma ordem de serviço da reforma em Malta. Era o plano elétrico daquela sessão. E na margem, uma anotação à mão, feita por um técnico anônimo. Dizia: caixa de junção E77B instalada perigosamente perto da linha hidráulica. Alto potencial para abrasão e falha catastrófica em alto mar. Preocupação ignorada pelo supervisor para acelerar a entrega. Aquele aviso, um fantasma enterrado em um arquivo por 5 anos, finalmente encontrou uma maneira de ser ouvido. E ele usou a mim como sua antena. Caso 2. Explosão em plataforma de petróleo. Meu nome é Sofia, tenho 34 anos e meu escritório fica a 300 metros de profundidade no Oceano Atlântico. Eu sou piloto de ROV, veículo operado remotamente, na plataforma P-79 Guarani, uma cidade de aço e fogo que se ergue a 200 quilômetros da costa do Brasil. Minha vida é um ciclo de 14 dias de confinamento. Cercada por 200 homens, o barulho ensurdecedor de máquinas e a vastidão solitária do mar. Eu
Sou os olhos da plataforma no Minsa, abismo escuro. Do meu assento em uma sala de controle fria e pequena, eu guio um robô do tamanho de um fusca através da escuridão, inspecionando as artérias e veias de aço que se conectam ao leito do oceano, de onde sugamos o sangue negro da Terra. É um trabalho que exige precisão, calma e um certo desapego. Você não pode pensar muito no fato de que está a quilômetros de qualquer terra firme, sobre uma bomba relógio de gás e óleo pressurizados. Você aprende a confiar nos seus instrumentos, nos seus reflexos e na competência da sua equipe. Mas você também aprende a sentir a plataforma. Ela respira, ela geme, ela tem um humor próprio. E, um ano depois do acidente que levou meu parceiro, Pedro, eu comecei a sentir que a Guarani estava doente, de uma forma que os sensores não conseguiam ver. Pedro era meu melhor amigo aqui. Nós começamos juntos, 2 novatos em um mundo de veteranos. Ele era o piloto, eu era a copiloto e técnica. Ele me ensinou a ouvir o ROV, a sentir as correntes do fundo do mar através do joystick. Ele morreu há 1 ano. Um erro operacional, disseram. Uma válvula de pressão que falhou durante um procedimento de rotina. Uma explosão pequena, contida, mas fatal. A companhia pagou a indenização. A vida continuou. Mas para mim, a plataforma nunca mais foi a mesma. Ela guardava o fantasma dele, e eu não sabia que, em breve, esse fantasma falaria comigo. O primeiro sinal, como sempre, foi sutil e facilmente descartável. Veio através do sonar do meu ROV, o Argus. Eu estava fazendo uma inspeção de rotina no duto 12, o poço mais produtivo e também o mais problemático da plataforma. A área ao redor da árvore de Natal molhada, o conjunto de válvulas no leito do mar, normalmente fervilha de vida abissal. Cardumes de peixes estranhos, caranguejos gigantes, uma ecologia inteira atraída pelo calor e pela estrutura. O sonar, que normalmente é uma tela cheia de pontos de vida, estava estranhamente vazio naquela região. Um deserto biológico, migração incomum de fauna marinha em torno do duto 12. Anotei no meu relatório. Foi arquivado e esquecido. 1 semana depois, o segundo sinal. Eu estava na grade de segurança do convés principal, aproveitando um raro momento de calma ao final do meu turno. Olhando para a água, vi uma mancha iridescente, um arco-íris oleoso se espalhando lentamente a partir de um dos pilares de sustentação da plataforma. O sinal clássico de um vazamento de óleo. Gritei. Para o meu supervisor Bastos, um homem cuja principal função era garantir que os relatórios parecessem bons. Bastos, vem ver! Vazamento no pilar sudoeste. Ele veio andando a contragosto. Quando chegou ao meu lado, a mancha tinha desaparecido, levada pela correnteza. Ele olhou para o mar limpo, depois para mim. Você está vendo fantasma, Sofia. Passou muito tempo olhando para a tela. O mar prega peças. Ele riu e se afastou, mas eu sabia o que tinha visto. O terceiro sinal foi o mais perturbador, pois ele entrou diretamente em minha cabeça. A sala de controle do ROV é um casulo de monitores e o áudio é uma cacofonia constante do sistema de comunicação interna da plataforma. Conversas, ordens, alarmes, tudo misturado com a estática do rádio. E no meio dessa estática, comecei a ouvir sussurros, palavras soltas, técnicas que pareciam se formar do ruído. Uma vez, ouvi claramente, vazamento no anel de vedação. Outra vez, enquanto manobrava o Argus perto do duto 12. Sobrepressão, duto 12, instabilidade geológica. Toda vez que ouvia, eu parava e checava os indicadores oficiais de pressão do duto 12 na minha tela. E toda vez, a mesma coisa. Todos os números estavam perfeitamente no verde, dentro dos parâmetros de segurança. Eu estava começando a achar que o isolamento e o luto por Pedro estavam finalmente me quebrando.
A confirmação de que eu não estava louca veio na escuridão total do fundo do mar. Eu estava em um mergulho noturno com o Argus, inspecionando uma solda na base do duto 12. A comunicação por rádio estava silenciosa. Apenas o som da minha própria respiração e o zumbido dos propulsores do robô. E então, uma voz cortou a estática do meu fone de ouvido. Uma voz que fez cada pelo do meu corpo se arrepiar. Sofia. Era a voz de Pedro. Inconfundível. Não era uma memória, era uma presença. Lembra o que eu te falei sobre o som do metal cansado? Escuta. Instintivamente, ativei o hidrofone de alta sensibilidade do Argus, um microfone subaquático que usamos para detectar ruídos estruturais, e eu ouvi um ping, agudo, metálico, constante, um som que não deveria estar ali, o som de metal sob estresse extremo, gritando em uma frequência que os sensores normais não captavam. A voz de Pedro voltou, calma e urgente. A pressão não está no manômetro que eles olham, Sofia. A pressão está na rocha. A formação geológica aqui embaixo é instável. Eles perfuraram fundo demais. Rápido. Demais. Vai estourar por baixo. Eles sabem disso. Guiada pela voz, comecei a usar as câmeras de alta resolução do Argus, não para olhar para a estrutura de aço, mas para o leito do oceano ao redor dela. E eu encontrei microfissuras, rachaduras finas, quase invisíveis no fundo do mar, das quais minúsculas e esporádicas bolhas de gás metano escapavam, como os suspiros de um gigante moribundo. Era a prova. O fundo do mar estava fraturado. A pressão estava se acumulando por baixo da estrutura, pronta para explodir. Com a gravação em vídeo das fissuras e do som do ping, eu fui direto ao gerente da plataforma, um engenheiro escocês chamado MacLeod. Mostrei a ele as imagens. Ele não podia negar o que via, mas a ideia de fechar o poço mais produtivo, com base na minha descoberta, o apavorava. Um dia de produção parada eram milhões de dólares perdidos. É preocupante, Sofia, ele admitiu com seu sotaque carregado. Vamos agendar uma análise geológica mais aprofundada para a próxima semana. Por enquanto, monitore a situação. A próxima semana. Eu sabia que não tínhamos a próxima semana. A voz de Pedro não tinha me dado um prazo, mas a urgência em seu tom era palpável. Naquela noite, em minha cabine minúscula, eu olhava para uma foto antiga minha e de Pedro rindo, encostados na grade da plataforma. Meu rádio comunicador de cabeceira, que estava desligado, de repente estalou e ligou sozinho. A voz de Pedro soou, clara e sem estática, como se ele estivesse no quarto comigo. Agora, Sofia, não tem mais tempo, é o metano. O gatilho vai ser o acionamento da bomba de fluxo secundária. Eles vão ligar a 0400 para limpar o duto. Essa vibração extra vai ser o suficiente para romper a rocha. Evacua o deck de produção, agora! Olhei para o relógio. 0344. A bomba de fluxo secundária era ativada por um cronômetro automático. Eu tinha 16 minutos. Não havia tempo para acordar MacLeod, para argumentar, para mostrar provas. Eu tinha que agir. Corri da minha cabine, subi 3 lances de escada de metal até o deck de produção principal, o coração da operação da plataforma, onde uma equipe de 12 homens trabalhava no turno da madrugada. Cheguei lá, ofegante. Gritei para o encarregado do turno. Desliguem tudo! Evacuem o deck! Alerta de vazamento de gás! Ele me olhou como se eu fosse louca. Os sensores estão todos limpos, Sofia. Volta para sua sala. Eu não tinha escolha. Corri até o painel de alarmes de emergência. Havia vários botões: incêndio, vazamento, abandono. Mas eu apertei o único que garantia uma ação imediata e inquestionável: o botão de Homem ao Mar. A sirene mais alta e estridente da plataforma soou.
Luzes vermelhas giratórias inundaram o deck. Pelo protocolo, um alarme de homem ao mar exige a paralisação imediata de todas as operações de risco e o comparecimento de todo o pessoal aos pontos de reunião designados para a contagem. Era uma mentira. Um alarme falso para esvaziar a área mais perigosa da plataforma. Os homens correram, confusos, irritados comigo, mas obedecendo ao protocolo. Enquanto o último homem saía do deck de produção, as luzes da plataforma piscaram. Um tremor profundo, violento, subiu pelas minhas pernas através do piso de aço, como se um terremoto estivesse acontecendo debaixo de nós. E então, com um rugido que abalou os céus, uma explosão titânica irrompeu do oceano, exatamente no local do duto 12. Uma coluna de fogo e gás com centenas de metros de altura engoliu o deck de produção em uma bola de fogo laranja. A onda de choque me jogou contra uma parede. Se a equipe estivesse lá, teriam sido vaporizados instantaneamente. A investigação que se seguiu ao desastre, que por um milagre não destruiu a plataforma inteira, revelou a verdade que Pedro havia me contado. A companhia sabia. Um levantamento geológico, feito por uma empresa concorrente anos antes e vazado para eles, mostrava claramente a instabilidade da formação rochosa sob o duto 12. Eles perfuraram mesmo assim, assumindo o risco em nome do lucro. Um mês depois, já em terra firme, tentando processar tudo, recebi um envelope pardo. Dentro havia uma cópia daquele levantamento geológico vazado. E outra coisa, uma cópia do registro de manutenção do dia em que Pedro morreu. Na margem, escrita com a caligrafia apressada dele, havia uma anotação feita horas antes do seu acidente. Dizia: relatei sobre pressão e vibração anormal no duto 12. O comando mandou ignorar e seguir com o procedimento padrão. O acidente dele não foi um acidente. Ele foi a primeira vítima da ganância da companhia. E do fundo do oceano, ou de onde quer que sua alma estivesse, ele voltou para garantir que não houvesse outras. Ele se tornou o fantasma na máquina, um fantasma que salvou a todos nós. Caso 3. Falha estrutural em um grande estádio. Meu nome, o engenheiro de som. Por 20 anos, viajei o mundo com as maiores bandas de rock do planeta, trabalhando em arenas, festivais e o mais desafiador de todos, estádios de futebol. Meu trabalho é transformar o caos sonoro de uma banda em uma experiência visceral e cristalina para 80 mil pessoas. Eu penso em frequências, em decibéis, em tempos de reverberação. Sou um homem cínico, pragmático, que já viu de tudo nos bastidores do rock and roll. Eu acreditava em física, não em fantasmas. Acreditava em acústica, não em agouros. Até o dia em que um estádio em São Paulo tentou me contar um segredo terrível e usou a frequência mais baixa do meu próprio sistema de som para gritar por socorro. Estávamos no estádio Morumbi, preparando o último show da turnê sul-americana da banda de rock Acheron. Era o maior show da turnê, 80 mil ingressos vendidos. A estrutura era colossal. Um palco que parecia um deus da guerra de metal. Uma teia de aranha com quilômetros de cabos e centenas de caixas de som pesando, toneladas suspensas sobre as cabeças de uma futura multidão. O estádio vazio tem uma energia estranha, uma quietude que guarda a promessa de um caos ensurdecedor. Para mim, aquele silêncio era uma tela em branco que eu precisava pintar com som. O processo começou com o que chamamos de afinar a sala. Sozinho na minha torre de som, no meio do gramado, eu disparo uma série de frequências pelo sistema de som de 1 milhão de watts. De agudos estridentes a graves que você sente nos ossos, para mapear a resposta acústica do estádio. É um trabalho técnico, preciso. Foi durante o teste dos subwoofers, a varredura de baixa frequência, que a minha realidade se partiu. Eu disparei um tom de 30 Hz, uma nota tão grave que não é tanto ouvida, mas sentida, como uma pressão no peito.
O ar no estádio vibrou, e nesse instante o mundo piscou. Não era mais um estádio vazio sob o sol da tarde. A noite tinha caído. O lugar estava lotado. 80.000 celulares brilhavam na escuridão como um campo de vagalumes. A banda estava no palco, no meio de seu maior sucesso, Echoes of Silence. A multidão cantava em uníssono. Eu via tudo isso como se fosse real, mas ao mesmo tempo eu estava ciente de mim mesmo, parado na torre de som, observando. Foi quando ouvi um som que não pertencia à música, um grito agudo, metálico, um lamento de aço sendo torturado até o seu limite. O som cortou através do baixo e da bateria, mas parecia que só eu o ouvia. Meus olhos, na visão, foram magneticamente atraídos para cima, para a complexa treliça de aço que sustentava o teto e os equipamentos sobre um dos setores da arquibancada, o setor G7. E eu vi, com uma clareza que queimou minha retina, uma junta principal onde várias vigas se encontravam. Vi os parafusos, grossos como meu braço, se partirem como vidro. Vi as vigas de aço se torcerem como arame. E vi uma seção inteira da estrutura, do tamanho de um ônibus, com dezenas de luzes e caixas de som, despencar em câmera lenta sobre a multidão que dançava abaixo. Senti o sopro do ar deslocado no meu rosto. E então, tudo sumiu. Eu estava de volta ao estádio vazio, ofegante, o coração martelando, o suor escorrendo pela minha testa. O silêncio era total. O teste de frequência tinha acabado. A visão durou talvez 5 segundos, mas deixou uma marca indelével na minha alma. Tentei racionalizar. Estresse, cansaço da turnê, o poder da vibração de baixa frequência sobre o cérebro humano. Desculpas, mas eu não conseguia esquecer. Fiquei obcecado pelo setor G7. Da minha torre, eu usava binóculos para inspecionar cada viga, cada parafuso, procurando por algo, qualquer coisa fora do lugar. Nada. Baixei as plantas públicas do estádio na internet. Passei a noite estudando os diagramas estruturais daquela seção. Eu, um engenheiro de som, tentando me tornar um engenheiro civil. Nada parecia errado. No dia seguinte, durante a montagem das luzes, mencionei meu mau pressentimento para o chefe dos montadores, um alemão corpulento e sem senso de humor chamado Klaus. Klaus, a estrutura do teto sobre o G7. Você tem certeza de que está 100%? Ele me olhou como se eu tivesse insultado sua mãe. Ricardo, ele disse com seu sotaque pesado, aquela estrutura foi projetada em Stuttgart. Ela aguenta um Boeing 747. Se preocupe com o seu som não soar como uma lata de lixo. Do teto, cuido eu. Eu era o louco da turnê. O cara do som que agora tinha medo do teto, mas a sensação de perigo iminente não diminuía. Pelo contrário, ela se infiltrava em tudo. O som do guindaste levantando os equipamentos me lembrava o grito do metal. A visão da treliça contra o céu me dava náuseas. O ponto de virada aconteceu na noite anterior ao show, durante o ensaio geral de produção. A sensação de pavor era quase insuportável. Eu me sentia um ator em uma peça que eu já tinha visto e cujo final era uma tragédia. Durante uma pausa, fui tomar um café e encontrei a Bia, uma das técnicas de iluminação, uma garota jovem e talentosa. Tentei fazer uma piada para aliviar minha própria tensão. Esse teto sobre o G7 me dá arrepios. Parece que vai cair a qualquer momento. A xícara de café parou no meio do caminho para a boca dela. Seu rosto ficou branco. Não brinca com isso, ela disse, a voz um sussurro. Por quê? O que você sabe? Eu não sei nada, respondi, surpreso com sua reação. Foi só uma sensação. Ela olhou para os lados como se estivesse com medo de ser ouvida. Ricardo, há uma semana que eu tenho o mesmo pesadelo todas as noites. Eu estou na minha mesa de luz durante o show e as luzes do setor 7 despencam. A única coisa que eu lembro claramente no sonho é o número 7.
Meu sangue gelou. Não era só eu. Mais tarde naquela noite, eu estava conversando com o Siqueira, o chefe da segurança do estádio, um homem grisalho e experiente. Reclamei de uma dor de cabeça e ele me ofereceu um analgésico. Este lugar, ele disse, olhando para o teto. Especialmente aquele setor ali, ele apontou, para o G7. Nenhum dos meus homens gosta de fazer a ronda ali embaixo. Dizem que a energia é carregada, que dá dor de cabeça, enjoo, coisa de gente supersticiosa, sabe? Mas acontece com todo mundo. Uma dor de cabeça, um pesadelo, uma visão, fragmentos da mesma premonição, espalhados entre a equipe como um vírus. A montanha não estava falando com um profeta, estava sussurrando para qualquer um que estivesse disposto a ouvir. Durante o ensaio final da última música do show, a banda tocou com toda a força. As luzes, o som, a energia. Era quase uma recriação perfeita da minha visão. O déjà vu foi tão avassalador que minhas mãos congelaram sobre a mesa de mixagem. E então, um novo detalhe, uma nova lembrança se encaixou. Na minha visão original, eu ouvi o grito do metal se partindo, mas agora eu lembrei do que veio um microsegundo antes. Um estalo, seco, agudo, como um tiro de rifle de alta potência. Foi o som do primeiro parafuso de sustentação se partindo sob a tensão. O som que iniciaria a reação em cadeia. Esse novo detalhe me deu a certeza final e absoluta. Eu sabia não apenas o que iria acontecer, mas como iria começar. Eu sabia que ninguém cancelaria um show de 80 mil pessoas com base no pesadelo de uma iluminadora, na dor de cabeça de um segurança e na vibe do engenheiro de som. Eu teria que forçá-los a olhar. Eu teria que quebrar a fantasia para salvar a realidade. Naquela madrugada, horas antes do show, quando o estádio estava novamente silencioso e vazio, eu cometi o maior ato de sabotagem da minha carreira. Fui até a sala de amplificadores principal, um santuário de eletrônica que alimentava os gigantescos subwoofers. Discretamente, instalei um pequeno aparelho que eu mesmo construí em meu quarto de hotel, um oscilador sônico. Ele era projetado para fazer uma única coisa. Quando o sistema de som tocasse aquela frequência específica de 30 Hz durante o último teste pré-show, meu aparelho criaria uma onda de ressonância harmônica de feedback, uma sobrecarga tão massiva que os disjuntores de segurança principais do sistema de som iriam disparar instantaneamente. Seria um blackout sônico total, forçaria um atraso de horas e uma inspeção técnica completa para encontrar a falha. Era uma aposta desesperada. Horas depois, o momento final do teste, pouco antes de abrirem os portões. O estádio estava vazio, mas a equipe inteira estava em seus postos. Ok, Ricardo, varredura de baixa frequência final. A voz do diretor de produção soou no meu rádio. Prendi a respiração. Acionei o comando. O som profundo e visceral encheu o estádio. E exatamente como planejado, um pop alto e seco ecoou da sala de amplificadores. E então, o silêncio. O sistema de som de 1 milhão de watts estava morto. O caos foi imediato. O empresário da banda estava no meu pescoço gritando. O diretor de produção estava branco. Eu estava sendo interrogado, acusado de negligência, de incompetência. Enquanto o inferno desabava sobre mim, uma equipe de engenheiros de som tentava desesperadamente encontrar a causa do blackout. Mas Siqueira, o velho chefe de segurança, me puxou de lado. Ricardo, o que você sabe? Eu olhei nos olhos dele. Siqueira, manda seus homens inspecionarem a junta principal do setor G7. Agora, levem engenheiros estruturais. Ele viu a verdade no meu pânico. Deu a ordem. Enquanto eu ainda estava sendo ameaçado com processos, uma equipe de inspeção subiu em um guindaste até o teto, e eles encontraram um dos parafusos principais que conectavam uma viga de sustentação à junta mestra do setor G7 tinha uma fratura de estresse, uma rachadura que já atravessava mais de 3/4 do diâmetro do aço. Os engenheiros estruturais explicaram, pálidos de horror.
A frequência de 30 Hz, sustentada pelo baixo da banda durante um show de 2 horas, criaria uma ressonância que faria aquele parafuso vibrar até seu ponto de ruptura. Ele teria se partido. O peso seria transferido para os outros parafusos, que se partiriam em sequência. Uma reação em cadeia. Exatamente como eu vi. O show foi cancelado. A desculpa oficial foi dificuldades técnicas intransponíveis. Fui demitido, mas a banda discretamente pagou meu silêncio com uma indenização generosa. 2 semanas depois, o envelope pardo chegou ao meu hotel. Dentro, não havia uma carta, mas um conjunto de plantas de engenharia. Eram as plantas originais do estádio, não as versões públicas. Em uma página, um engenheiro havia especificado 12 parafusos de aço de alta resistência para cada junta da treliça do teto. Anexado a ela, um memorando do departamento financeiro da construtora. Uma única frase, circulada em vermelho, dizia: revisar projeto para 8 parafusos de grau inferior para corte de custos. O risco de fadiga por ressonância sônica é considerado marginal. Eles sabiam. Eles construíram uma bomba-relógio no teto do estádio para economizar dinheiro. E a única coisa que a desarmou foi uma visão, acionada pelo mesmo som que deveria detoná-la. Caso 4. Colapso da rede de comunicações nacional. Meu nome é Isabela, tenho 39 anos, e eu sou uma guardiã de fantasmas. Não os de lençóis brancos, mas os que vivem na máquina. Eu sou analista sênior de operações de rede no NEDBR, em São Paulo. Para os leigos, este é o coração do coração da internet brasileira. Quase todo e-mail que você envia, todo vídeo que você assiste, toda transação bancária que você faz, passa por aqui. Meu trabalho é observar o fluxo, o pulso de luz e informação que viaja por cabos de fibra óptica. Eu sou uma controladora de tráfego para terabytes de dados. Meu mundo é um santuário escuro e frio, dominado por uma parede de monitores que exibe um mapa vivo do Brasil, com rios de luz pulsando entre as cidades. Eu não vejo dados. Eu vejo o sistema nervoso de uma nação. E nenhuma terça-feira chuvosa eu vi esse sistema nervoso começar a ter uma convulsão, uma premonição de sua própria morte. A vida em um NOC, Centro de Operações de Rede, é de uma calma tensa. A gente só é notícia quando falha. O objetivo é a invisibilidade, um fluxo perfeito e ininterrupto. Eu sou uma das melhores no que faço. Tenho um sentido para o tráfego. Eu consigo prever um congestionamento em Belo Horizonte observando uma pequena anomalia no fluxo de Manaus. É uma arte, tanto quanto uma ciência. Eu pensava que conhecia cada nuance, cada ritmo, cada respiração do meu sistema, até que ele começou a exibir um comportamento que não estava em nenhum manual técnico, que violava os próprios protocolos que o governavam. O primeiro sintoma foi sutil, algo que apenas um obcecado como eu notaria. Um jitter, um atraso minúsculo na casa dos picosegundos, na entrega de pacotes de dados entre os nossos nós principais no Rio de Janeiro e em Fortaleza. Para qualquer outro analista, seria ruído de fundo, uma flutuação insignificante que os balanceadores de carga automáticos corrigem instantaneamente. Mas para mim, foi como ouvir uma leve arritmia no coração de um atleta olímpico. O pulso estava tecnicamente perfeito, mas o ritmo estava errado. Intrigada, fiz algo que raramente é necessário. Rodei um script de inspeção profunda de pacotes na linha principal, uma espécie de biópsia digital. E foi aí que eu os encontrei. Num meio de bilhões de pacotes legítimos de dados, havia fantasmas, pacotes minúsculos, quase vazios, sem um payload de informação útil. Eles estavam disfarçados como pacotes de diagnóstico do sistema, pings de rotina, mas quando rastreei suas origens, elas não levavam a lugar nenhum. Eram órfãos digitais. E o pior, seus identificadores hexadecimais, que deveriam ser aleatórios, não eram. Havia um padrão, uma sequência.
Eles estavam contando de forma regressiva. EAFFF, EFFE e AFFD. Era um cronômetro silencioso e invisível, escondido no barulho da internet. Eu documentei como pacotes mal formados de origem desconhecida e configurei um filtro para monitorá-los. Ninguém mais pareceu notar, mas a sensação de que algo estava profundamente errado não me largava. O segundo sintoma foi o que quebrou minha lógica. Foi o que me provou que eu não estava lidando com uma falha de equipamento, mas com algo diferente. Eu estava observando o tráfego em tempo real quando vi um fluxo maciço de dados vindo do sul do país e destinado a servidores do governo em Brasília, espontaneamente se desviou de sua rota principal. Em vez de passar pelo nó central de Brasília, que era o caminho mais rápido e lógico, o tráfego escolheu uma rota secundária, mais longa, passando por Goiás. Um segundo depois que o desvio se completou, o nó de Brasília reportou um pico de sobrecarga, um gargalo que durou menos de 1 minuto. O que eu vi era impossível. O tráfego se desviou antes do problema existir. Foi um ato de premonição digital. Os protocolos que governam a internet, como o TCP/IP, são reativos. Eles detectam um problema, um congestionamento, um servidor caído, e então redirecionam o tráfego. Eles não preveem o futuro. O que eu testemunhei foi o equivalente a ver 1000 carros decidirem pegar um desvio 1 minuto antes de uma ponte desabar à frente. Era como se os próprios dados tivessem desenvolvido um instinto de autopreservação. Eu sabia que não podia levar isso ao meu superior. Chefe, acho que nossos pacotes de dados estão tendo premonições. Eu seria enviada para uma longa avaliação psiquiátrica. Eu estava sozinha com essa descoberta impossível. Foi quando me lembrei dos fóruns criptografados, os refúgios digitais para os párias da ciência e da tecnologia. Criei um perfil anônimo e postei uma mensagem cuidadosamente redigida, observando roteamento preditivo e pacotes de contagem regressiva em um IETP nacional. Mas, alguém? A resposta foi um dilúvio, um administrador de rede do sistema do Banco Central. Estamos vendo microhesitações em transações de alto volume, como se o sistema estivesse pensando antes de escolher uma rota de servidor. Um engenheiro do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Nossos dados de controle da grade estão escolhendo rotas de fibra óptica que são mais longas, mas com menor latência histórica, de forma autônoma. Não faz sentido lógico, mas tem evitado. Microquedas. Uma pesquisadora de uma rede acadêmica em Campinas. Detectamos pacotes fantasmas idênticos aos que você descreveu. Não era só eu. A premonição não estava no meu cérebro. Estava na rede. Nós éramos os neurologistas notando os espasmos de um paciente gigante. Juntos, em nosso canal seguro, começamos a correlacionar os dados. Os pacotes fantasmas de todos nós tinham a mesma estrutura, o mesmo padrão de contagem regressiva. E ao triangular os pontos de maior incidência, percebemos que o alvo do cronômetro não era um servidor ou um estado. Era o epicentro. O alvo era o próprio edifício do Noe.br em São Paulo, onde eu estava sentada. E o cronômetro chegaria a 0 na sexta-feira seguinte, às 14h. O pânico que senti foi frio e lúcido. Faltavam 48 horas. A noite anterior ao dia 0, eu estava no meu posto, incapaz de ir para casa, os olhos fixos no mapa de dados pulsante. A contagem regressiva nos pacotes fantasmas estava cada vez mais rápida. Foi quando a visão me atingiu. Não foi um sonho, foi uma alucinação acordada. Por um instante, o mapa na minha frente piscou, e todas as linhas de luz, todos os rios de informação que conectavam o Brasil, se apagaram. A tela ficou preta, um breu digital total. E no silêncio que se seguiu na minha mente, no meio do zumbido constante dos servidores, ouvi um novo tipo de sussurro. Era uma única palavra, repetida como um mantra.
Corte, corte, corte. Não era sobre um colapso digital, um vírus. Era sobre algo físico, um corte. Com essa certeza eu sabia que tinha que esvaziar aquele prédio. Mas como? Não havia ameaça de bomba, não havia perigo iminente que eu pudesse provar. A resposta veio do lugar mais banal possível: o calendário de procedimentos do prédio. Havia um treinamento de evacuação total por incêndio agendado para o final do mês. Era a minha única chance. Com minhas credenciais de administradora sênior, eu tinha acesso a sistemas que normalmente não deveria tocar. Entrei no sistema de agendamento de segurança do edifício. Com o coração na garganta, sentindo o suor frio na nuca, eu alterei a data do treinamento. Movi-o do dia 28 para a próxima sexta-feira, o dia 0. Horário 13h45. Para justificar, forjei um e-mail do Corpo de Bombeiros, citando uma necessidade de teste de prontidão de emergência em infraestruturas críticas. Foi a maior fraude da minha vida profissional. Sexta-feira, 13h45. Os alarmes de incêndio soaram por todo o edifício. As luzes de emergência piscaram. Uma voz gravada ordenava a evacuação imediata. Meus colegas se levantaram, reclamando do treinamento surpresa, mas obedecendo. Juntei-me a eles, descendo as escadas, meu rosto uma máscara de normalidade, enquanto meu interior era um nó de pânico. Do lado de fora, na calçada, todos nós olhamos para o nosso prédio, um monólito de vidro e concreto, esperando-o tudo limpo. Eu olhava para o relógio do meu celular. 13h58, 13h59, 14h01. O cronômetro dos pacotes fantasmas teria chegado a 0, e foi quando aconteceu. O som não foi uma explosão, mas um gemido colossal de metal. Todos olhamos para o prédio ao lado, um arranha-céu em fase final de construção. O guindaste gigantesco no topo, uma presença familiar na paisagem por meses, balançou violentamente. Um dos cabos de aço principais, grosso como uma coxa, estalou com um som como o de um raio. E o braço do guindaste, uma viga de aço de dezenas de toneladas, caiu. Ele não caiu sobre o nosso prédio. Ele caiu na rua, bem em frente, com uma precisão cirúrgica. Esmagou o asfalto e a calçada exatamente no ponto onde o feixe principal de cabos de fibra óptica, vindo de todas as partes do país, entrava em nosso edifício pelo subsolo. O corte foi literal. A espinha dorsal da internet brasileira foi fisicamente seccionada. O caos que se seguiu foi controlado. Como o prédio estava evacuado e os sistemas em modo de baixa energia por causa do treinamento, recuperação do desastre foi muito mais rápida e menos prejudicial do que teria sido se o corte acontecesse durante o pico de operação. A queda do guindaste foi oficialmente declarada como falha mecânica catastrófica por falta de manutenção. Um trágico acidente, mas eu sabia que não era. E uma semana depois, a prova chegou. O envelope pardo, já um velho conhecido, apareceu na minha mesa de trabalho. Dentro havia 2 documentos. O primeiro era a cópia de uma apólice de seguro. Um seguro de valor altíssimo, contratado por uma corporação de fachada, especificamente para cobrir falha de equipamento no projeto de construção ao lado. A apólice havia sido ativada apenas 10 dias antes do acidente. O segundo documento era um e-mail vazado, trocado entre um executivo de uma empresa de investimentos rival e o supervisor de obras do guindaste. O e-mail discutia um bônus de performance para o supervisor se ele conseguisse acelerar o cronograma, priorizando a velocidade sobre os ciclos de manutenção. Foi sabotagem. Um ato de terrorismo corporativo para manipular o mercado financeiro, criando um blackout digital de algumas horas no Brasil para lucrar com o caos. E os pacotes fantasmas? O cronômetro? Não eram uma premonição do sistema, eram o eco digital da conspiração humana. Eram os bits e bytes de e-mails, de transações financeiras, de planos, que
que de alguma forma vazaram para a consciência da própria rede. O sistema nervoso que eu guardava sentiu o plano para atacá-lo e usou a mim e aos outros como eu para soar o alarme da única forma que podia: um navio de cruzeiro, uma plataforma de petróleo, um estádio de futebol, a rede de comunicações de uma nação inteira. A cada novo caso, o padrão se torna mais ousado, a escala mais grandiosa. A mensagem está cada vez mais clara e mais desesperadora. O fenômeno não está mais testando os limites da percepção humana em eventos isolados ou naturais. Ele está deliberada e cirurgicamente apontando para os nossos maiores símbolos de orgulho e talvez de arrogância. Ele está mirando em nossas mega-estruturas, as criações que consideramos infalíveis, os lugares onde depositamos nossa confiança cega. Minha investigação solitária me levou a uma conclusão inevitável e perturbadora. O universo, ou o que quer que seja esta consciência, não está apenas nos avisando sobre desastres. Está nos avisando sobre nós mesmos. Cada um desses 4 casos não foi apenas uma premonição de uma falha técnica. Foi uma auditoria moral. O aviso no navio não era sobre um incêndio, era sobre a negligência escondida por trás do luxo. A premonição na plataforma não era sobre uma explosão, era sobre a ganância que ignora os riscos em nome do lucro. A visão no estádio não era sobre uma falha estrutural, era sobre a corrupção que troca vidas por economia de custos. E o colapso da rede não era sobre um acidente, era sobre a fragilidade de um mundo que construímos sobre fundações que podem ser cortadas por atos de sabotagem. O que quer que esteja se comunicando conosco está expondo as fraturas em nossas próprias fundações como sociedade. Meu contato na comunidade de astrofísica levantou uma nova hipótese: que as flutuações energéticas que estão afetando a biologia humana também podem estar interagindo com nossos materiais em um nível subatômico, tornando nossas estruturas mais frágeis à ressonância, mais transparentes para aqueles que são sensíveis. Nossas criações de aço e concreto estão se tornando tão vulneráveis e barulhentas quanto nossos próprios corpos. E o que isso significa para o futuro? Se estes foram os ensaios, qual será o evento principal? Um colapso em cascata de nossas infraestruturas globais? A resposta pode ter chegado. Há 2 semanas, o mesmo ritual. O e-mail criptografado. A mensagem para um único destinatário. Eu. E a mesma frase que agora assombra meus sonhos. O ensaio acabou. Algo maior está vindo. A cada vez que recebo esta mensagem, o peso dela se multiplica. Os ensaios estão ficando maiores, mais mortais em seu potencial. A preparação está entrando em sua fase final. E é aqui que vocês entram. Esta não é mais a minha investigação. É a nossa. Eu pergunto a vocês. Você que trabalha em grandes projetos, em navios, em construções, já sentiu um calor errado em um lugar que deveria ser frio? Um aviso que seus sentidos gritaram e que os instrumentos calaram, como o André. Você que trabalha isolado do mundo já ouviu vozes ou avisos em sistemas de rádio que foram descartados como estática, mensagens de um lugar que não deveria existir, como a Sofia. Você já esteve em uma grande multidão e foi atingido por um déjà vu, uma visão de algo terrível acontecendo que te paralisou de medo, como o Ricardo no estádio? Você, que trabalha com os sistemas invisíveis que nos conectam, já viu o fantasma na máquina, o padrão impossível, a anomalia, que parecia ter consciência própria, como a Isabela. Suas histórias são cruciais. Elas são os pontos de dados que provam que este fenômeno é real e está se acelerando. Compartilhe-as nos comentários.
Se o que você ouviu aqui ressoa com uma verdade que você sempre sentiu, mas nunca soube nomear, deixe um like para que mais pessoas possam ser alertadas. E se inscreva, pois a investigação precisa, mais do que nunca, continuar. E lembrem-se, prestem atenção nos seus sinais. A arrogância constrói torres altas, mas a intuição percebe as rachaduras na fundação. E talvez vocês precisem dessa percepção para o que está por vir.